Bem, pessoal, bom dia, né? Vocês vão ver minha cara minha baqueada aqui, porque eu cheguei quase agora da viagem a Juazeiro do Norte, né? E graças a Deus deu tudo certo. Como eu fiz a live no sábado passado, né? Aí essa live do sábado passado, eu informei que eu não ia fazer a live no domingo, né? E eu ia fazer só nesse próximo domingo quando eu chegasse. E aí que eu ia para uma viagem, para Juazeiro e tal. Aí qual é o objetivo de hoje aqui nessa live aqui, né? Pode ver que a minha cara tá meio baqueadazinha, né? Mas valeu a pena, valeu a pena. Aí eu vou concluir a parte lá a terceira parte, né? Da história da informática. Concluir a terceira parte, que é a parte final. Vou também, após essa terceira parte, vou estar contando um pouco sobre a viagem, né? Como é que foi, né? Que foi muito show de bola, né? Vou responder algumas perguntas aqui do pessoal, né? Quem se interessar em colocar. E aí hoje eu pretendo alimentar um pouco aí meu canal, né, que não deu muito tempo de alimentar durante a semana, porque foi muito corrido, certo? No evento lá que eu tava. Mas a partir dessa semana vai se normalizar. Certo? Espero que vocês estejam aí dando uma olhada aí no canal. Não deu tempo nem de eu dar uma olhada no canal direito e nem no blog. Nem na minha página que eu tenho no Facebook não deu para alimentar um pouco dos conteúdos que eu tinha, né? Mas agora essa semana vai dar certo. Espero que vocês estejam gostando aí do material, né? Desse bate-bola, dessa live que eu estou fazendo todo domingo aí pela parte da manhã. Hoje deu pra começar às 9 horas em ponto, né? Vou sair mais cedo para comprar o café e agora já cheguei, já me preparei e deu certo. Certo? Aí assim, na aula passada, hoje eu montei um cenáriozinho, viu pessoal? Tá aqui, ó. O troféu lá da feira, da mostra, né, internacional que eu participei, certo? Uma lembrancinha que eu peguei aí eu ganhei aí do Moraes, né, de Padre Cícero, que tinha que visitar lá o Padre Cícero, né? E eu aqui, né, de corpo presente, certo? Um abraço aí, Francis Carmen. Saudade, viu? A gente precisa conversar, hein? Essas conversas rende, pô. Bom, pessoal, aí o que acontece? Na última aula a gente concluiu falando de 1999, que foi com a criação do Linux, a partir do Linus Torvalds, né? E aí assim, eu vou só dar uma recapitulada, sempre assim, dou uma recapitulada geral, tá? E aí eu continuo a partir do ano 2000 até o ano 2019, certo? Que aí a gente faz um apanhado geral assim, do avanço tecnológico, certo? A aula de sábado já foi colocada lá no canal, certo? No canal do YouTube, que é Prof. Marcos Ambrosio. Você coloca lá, você já. Desculpa aí, pessoal. Você já tem uma primeira parte que é a. Só dar uma ajustadazinha aqui. Já tem a primeira parte lá, que é a. Desculpa, pessoal, porque caiu aqui a questão da câmera aqui, tento balançar. Que é a parte da aula passada, que fala de 1990 até 1999. Aí eu consegui colocar no canal, certo? Já tem uma aula lá falando sobre concurso público, né? A questão do concurso da Polícia Civil, tá? E aí agora eu dou uma continuação. Opa! E aí, Daniel? Professor Top, feliz dia do profissional para você também, cara. Feliz dia do educador físico para todos nós, né? Certo. Madalena, parabéns, cara. Você falou obrigado, viu? Não é mais do que minha obrigação, foi só meu trabalho que eu fui fazer. Certo? Mas é nosso, né? Troféu. E aí, aproveitar aqui que a gente está nessa live aqui, mandar um abraço aí pro Sidney, o Cidinho, né? Professor lá da Escola Profissionalizante de Camusim. E pro Gustavo, né? Gustavo Breno, que é professor de Educação Física lá onde eu trabalho, que é da professora Emanuel, lá em Grande. E pro Jonathan, Fernando Jonathan, que trabalha na secretaria lá também, que ele também é educador físico. Tá certo? Todos os educadores físicos aí.
Bom, aí dando continuação. Então foi falado assim, ó. Tudo começou em 2000, né? Como já tinha comentado, a questão da linha do tempo, necessidade de cálculo, veio da matemática, vindo dos anos subsequentes, né? Tudo vem da necessidade de se calcular mais rapidamente, certo? E aí o que acontece? Quando a gente chega em 1946, que a gente viu lá na primeira parte, surgiu com a criação do primeiro computador, como diz a história, né? Que é o ENIAC. Esse ENIAC, ele é considerado na história como o primeiro computador, e quando cai em concurso público, se cair, né? Ele é considerado o primeiro computador, ENIAC. A partir de 1946, ele é dividido em gerações, né? Em 4 gerações. Primeira geração, que é marcada pelo milésimo de segundo. Quem já está acompanhando minhas videoaulas aí vai ver que vai só conferindo o que eu estou falando. Então, vou só dar uma apertadazinha aqui para não dar erro, né? E aí o que acontece? Ele é a era dos milésimos de segundos, né? Os computadores vão calculando mais rapidamente, certo? Já vê o surgimento da linguagem de programação, certo? Que eu vou comentar um pouco sobre o meu projeto de robótica, o que foi, né? Porque às vezes o pessoal fica curioso, vê aí a questão da... A gente ganhou uma feira, né? Uma amostra. Certo, Daniel, é isso mesmo, eles são os caras dos caras também, viu? Aí é assim, pessoal, aí o que acontece? A gente vai ver aí que no final... Valeu, cara, no final eu vou comentar um pouco sobre isso daqui, tá certo? Obrigado. É para nossa região que trouxe, viu? Aí o que aconteceu? A gente viu a questão que os computadores tinham necessidade de cálculo, então veio a questão da linguagem de programação, certo? Nessa questão da linguagem de programação, surgiu também o primeiro computador comercializado, que foi o Univac, que a gente viu pela história da informática, certo? E aí, em 1959, veio a segunda geração, que era a geração dos microsegundos, certo? O que ele fazia? Ele tinha capacidade de calcular mais rapidamente e era a geração dos supercomputadores, que se chamam, né? E aí, até 1900, na terceira geração, que é de 1964 a 1970, veio o surgimento da ARPANET, né? No caso aí da primeira rede de computadores, né? Nessa primeira rede de computadores, eles tinham a capacidade de trocar informações dentro de um meio local, certo? E aí, a partir de 1970, que foi a última aula, veio a era dos computadores pessoais, que é a era dos chips, certo? Dos microprocessadores, que chamam. O que seriam os microprocessadores? Eles teriam uma capacidade muito maior de processamento e a miniaturização dos componentes, certo? E aí, o que acontece ali? Veio a história de Steve Jobs, que ficou faltando a colocar, o do Bill Gates, que eu vou estar colocando essa semana agora, né? Vou tentar colocar hoje também. Que eu até baixei, falta só colocar porque a internet não era muito boa lá onde eu estava, certo? E aí assim, a era dos computadores pessoais, a gente viu a era da primeira planilha eletrônica, né, chamada de VisiCalc, depois veio a segunda, que era Loto 1, 2, 3, depois veio a questão dos editores de texto, a MI Pro, o Microsoft Word, certo? E aí, em 1990, veio a questão da criação da internet, né, com Tim Berners-Lee, chama, que ele era a geração que criou o WWW, né, que era a Rede Mundial de Computadores, tá certo? E aí assim, até 1999, né, que foi a época que Linus Torvalds criou o Linux, os computadores pessoais ali, a gente vai perceber agora a partir de 2000, que o que acontece é uma evolução nos softwares, certo? Não é tanto de hardware, é mais de software. Então, a gente vai ver, por exemplo, a evolução dos navegadores, a evolução de videogames, né, a evolução de sistemas operacionais, certo? Algum hardware vai mudar, né, aqui e acolá. Então, em 2000, para dar prosseguimento, foi a continuação do Pentium, que a gente viu que acabou aquela era das numerações, né, dos processadores 286, 386, 486, e veio aqui a geração do Pentium, né? Que é no caso o Pentium 3. E o surgimento do Windows 2000. O que seria o Windows 2000? A gente viu que teve o surgimento do Windows 95, existiu o Windows 98, existiu... Aí assim vai sucessivamente. O que muda? Muda questões de configurações, né? Localizações de botões,
questão de segurança da informação, né, dentro dos sistemas operacionais. Certo? Então veio o Windows 2000, né, ele veio repaginado, né, veio o Windows Millennium, que eu coloco um pouco da história lá no meu blog, né, como é que é o meu blog? profmarcosambrosio@wordpress.com, certo? Ele vem lá escrevendo tudo direitinho como é que é a história, essa história que eu estou contando agora. Certo? Também veio repaginado e veio o surgimento do Xbox, o pessoal chama de Xbox, outro Xbox, né? O que é o Xbox? É um videogame, é um console, né, que chama. Né? Então ele veio com a questão da jogabilidade em 360 graus, né? No caso. Em 2001, Linus Torvalds, né, a família do software livre que chama, ele cria um kernel. Né? O que seria o kernel? O kernel seria um núcleo do sistema. Seria onde é armazenado o sistema em si. Né? Então, ali o que acontece? O kernel é o que faz com que o Linux seja preparado para aquela determinada funcionalidade. Né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, no concurso aí da Polícia Civil, tem lá Linux e Windows. Então, pode ser que apareça lá assim, para comentar, né, para assinalar a alternativa que corresponde somente a sistemas operacionais. E aí tem lá Linux Kurumin, Linux Mint, Linux Debian, Linux Fedora. Então é um kernel para o sistema operacional Linux. O kernel, na verdade, por exemplo, eu quero um Linux voltado para atividade doméstica. Então eu tenho um kernel apropriado só para aquele tipo de sistema. Eu quero para atividades profissionais, então eu tenho um kernel preparado só para ele. O kernel, então, um sistema preparado somente para aquele tipo de funcionalidade. Certo? Então, se vocês ouvirem falar na palavra kernel para concurso público, ele é como se fosse um núcleo do sistema. Tá? E aí continuou, né? A era do Pentium 4, no caso. E a Apple cria em 2001 o iPod. Né? Eu acho que vocês já ouviram falar em iPod. Né? Como é que foi o surgimento do iPod? Quem assistiu o filme do Steve Jobs, né, acompanhou lá que tem um determinado trecho do filme dele que ele pega, a filha dele chega, né, a filha que é rejeitada, a Lisa, né, e ela chega com um Walkman, no caso, né, que o pessoal chamava, só cabia 3 músicas dentro do toca-fita. E aí o que ele diz? Rapaz, cabe poucas músicas nesse dispositivo, né? Aí, depois de um tempo, ele pega e cria um dispositivo que cabe até mais de 100 músicas, né? Que é o iPod, que tem as imagens lá no meu blog também. Tá bom? E, depois do surgimento do iPod, veio o surgimento do Nintendo GameCube, que é um outro console, mas da Nintendo. Né? Que tem gente que quando a gente joga videogame, ele segue duas vertentes. A galera gosta do Xbox, que é dos jogos da Microsoft, da Nintendo, né? Ou então os jogos voltados para PlayStation, né? Em 2002 surge o Windows XP. Pronto, aí o que seria o Windows XP? O Windows XP foi um sistema operacional que ele durou muito tempo por questão de ter pouca vulnerabilidade, né, na sua segurança e ser mais rápido na utilização do sistema, certo? A interface dele também era mais amigável, né, era mais fácil de se utilizar ele, tá? Que o pessoal chama. Em 2004 começou a era das redes sociais, né? Aí o pessoal vai começar a se identificar, porque hoje, se você prestar atenção, a gente já acorda com a rede social. Você acorda, o celular está do lado da cama, você já vai lá ver se tem alguma mensagem, se tem alguma notificação, né? Já quer mandar um bom dia, alguma coisa. Eu mesmo estou um vício danado agora, né? Mas depois que a gente começa a mexer, o negócio fica mais claro como é que se utiliza, né? E aí veio o primeiro rede social que chamava Orkut, né? Quem é da época do Orkut aí, né, vai lembrar dele, né? Que você só podia ser amigo no Orkut se você fosse adicionado por outro amigo através de um e-mail, por exemplo, né? E ele foi criado por um turco chamado Orkut, Buyu Kopten, o nome. É um turco que trabalhava na empresa da Google, certo? E aí, no mesmo ano, surgiu a rede social chamada Facebook. Foi criada com o nome de O Facebook, né? Mas aí, com o passar do tempo, de acordo com seus sócios, né, seus mandatários,
entrarem em acordo para poder modificar a questão da nomenclatura. Hoje, quem trabalha com questão de administração, né, ou publicidade, sabe que às vezes você mudando uma nomenclaturazinha, você faz com que a empresa impulsione, né? E aí veio o Facebook, né? Quem foi que criou o Facebook? Foram 4 caras, né? O Mark Zuckerberg, que é muito conhecido, ele é sócio majoritário da empresa, certo? E ele é considerado o jovem mais rico do mundo, né? Outro foi o Eduardo Saverin, quase ninguém conhece, né? Conhece mais o Mark Zuckerberg, mas o Eduardo Saverin, ele é um brasileiro, certo? Nasceu em São Paulo e ele fazia economia, certo? Vou colocar também um trecho lá no meu canal, né, que é Prof. Marcos Ambrosio, da criação do Facebook, que é muito importante. Por exemplo, eu visualizei aí num concurso público que eu fiz, que falava sobre atualidades, veio 2 perguntas falando sobre o Facebook, por exemplo, né, que eram os irmãos Winklevoss, que chama, né, que são os que processam o Mark Zuckerberg, e foi perguntando sobre quem era o sócio do Mark Zuckerberg na criação do Facebook em si, né. O terceiro é o Dustin Moskovitch, né, que chama, Dustin Moskovitch, que ainda trabalha, mas ele tem uma pequena parte das ações, certo? E Chris Hughes. Chris Hughes também tem só um pouco da parte das ações, mas hoje é milionário, certo? E ele defendia a causa GLBTT, né? Chama, certo? Em 2005 veio uma evolução do Xbox tradicional, né, para o Xbox 360, chama, né? Ele ficou mais fino e utilizava também a questão do Kinect. Kinect, para quem não sabe, é como se fosse um aparelhozinho que ele trabalha, né, através de movimentos. Né? Que no final dessa live aqui eu vou explicar um pouco do meu projeto de robótica, o nosso lá da escola, né? E aí vocês vão ver que a gente iria utilizar o Kinect. Por que a gente não utiliza o Kinect? Eu vou explicar no final. Tá bom? E aí veio também o Nintendo Wii. Nintendo Wii é um que é fino também, mas ele utiliza como se fosse um controle, através de movimento. Certo? Quem gosta, né? E também o iPhone. Hoje é uma febre, né? O pessoal hoje gosta muito do iPhone. Eu particularmente não gosto. Não por causa de preço, mas por causa de particularidades, né? O iPhone é muito particular, então tem gente que gosta. Eu particularmente não gosto muito, certo? Então ele tem ali a questão da particularidade. Ele só pega se for no sistema operacional dele, questão de transferência de música, transferência de arquivos, né? E assim sucessivamente. Veio também a evolução do PlayStation 3, certo? Ele ficou slim, ficou mais fino, né? Em 2006 veio a geração Pentium Dual Core. O que seria o Pentium Dual Core? Seriam processadores de duplo núcleo, certo? 2 núcleos. Porque vamos entender aqui. Valeu, Gustavo. Olha, eu dei uma alôzinha aí no começo da live, viu? Para nós educadores físicos, viu? Para você, para o Jonathan, para o Cidinho, certo? Valeu, cara, obrigado. Aí, cara, faz parte, viu? Esse parabéns campeão aí é nosso, é da escola, viu? Da região. Aí, assim, então o que acontece? Como é que trabalha o processador? Eu tenho um processador e o processador possui um núcleo. Então, existem processadores que têm mais de um núcleo, né? E mais na frente, quando eu falar de processador, eu vou comentar sobre isso, tá bom? Aí veio o Dual Core. E aí veio o Windows Vista, junto com ele, em 2006. Só que o Windows Vista é o que a gente utiliza, que tem gente que utiliza ainda hoje, o Windows 7. Então o Windows Vista foi criado, mas ele era muito pesado, né? Tinha muito widget, né, que chama. E aí ficava muito pesado na sua utilização. Então ele foi otimizado e se transformou em Windows 7. Certo? Foi repaginado. Só eu. E aí, em 2007... Espera aí, só um instantinho, pessoal. Eu vou seguindo aqui um roteirozinho para não perder, né? Em 2007 foi a geração das televisões digitais, né, de alta definição, né, que hoje a gente vê que é uma coisa absurda, é 4K, é 8K, né, porque são de realidade mesmo, é muito real mesmo a questão da utilização, e o preço também não é muito baratinho, né.
Além disso, em 2007 também veio a criação das mídias de armazenamento. Ou seja, começou a ser substituído o que já foi falado lá na quarta geração, no início da quarta geração, que era o disquete, por mídias removíveis com mais capacidade, que a gente chama hoje de pendrive, cartões de memória, né, SD card, SSD, são HD externo, então são mídias com mais capacidade de armazenamento, certo? O que aconteceu também? Com o passar do tempo, a partir de 2007, veio o surgimento de placas aceleradoras, né? Placas gráficas. Então você compra um computador e aí hoje, como foi falado lá anteriormente, se você tiver só o computador, não presta para o menino, né? Tem que ter o computador tem que ser rápido, tem que ter internet, a internet tem que ser rápida. Porque senão não presta o computador para o menino. É igual o celular. Certo? E aí, geralmente, um garoto quer o quê? Um computador que tem a placa de vídeo aceleradora para poder jogar um jogo, né? Até os celulares, que hoje tem esses jogos de tiro, né? Eu também jogo muito lá com meus amigos lá da EP, né? Que é o tal do Free Fire que o pessoal joga, é o PUBG Mobile, né? Eles precisam de um processador mais agressivo, né? Que chama para poder estar jogando com mais facilidade. Em 2007 veio também a era do GPS, né? O GPS que facilmente ele vai vendo a questão da localização através das ferramentas Google, né? Google Maps, entre outros. Né? E a era também da transmissão de rede sem fio. Né? Hoje quase tudo é sem fio. Certo? 8% para tu merendar, 8% para você ser consultado, você tem que pedir lá a questão do Wi-Fi, né? Do internet sem fio. Em 2008, né? Já estou chegando, foi a Google, né? Criou um sistema operacional chamado Android. Né? O Android ele é baseado em Linux, né? Na plataforma Unix, no caso. E aí hoje os celulares que são lançados, né, de marcas, por exemplo, Samsung, Motorola, a maioria vem com a questão do sistema operacional Android, que foi criado pela Google. Né? E surgiu o Windows 7. Né? Como eu tinha dito anteriormente, ele veio baseado no Windows Vista. Né? E aí também veio a época de uma febre que hoje é o que mais se utiliza nas redes sociais, que é o tal do WhatsApp. Né? O WhatsApp surgiu nesse ano de 2008. Né? Ele surgiu através de dois caras chamados Cole, né? John Cole, né? Que eu tenho até um leve resumo dele aqui, ó. Ele trabalhava com assistência social, né, de imigrantes, e geralmente ele trabalhava para o governo dos Estados Unidos, certo? E o outro é o Brian Acton. Perdão. O negócio aqui tá meio improvisado aqui, caiu, viu? Mas tinha que acontecer com o Marcos Ambrosio. Aí assim, aí veio o Brian Acton, né? Quem que seria o Brian Acton? O Brian Acton, ele já era um empresário da internet, né? Então ele quis levar adiante a questão do WhatsApp, né? E aí hoje eles já foi comprado pelo Facebook, né? Eles são bilionários hoje, né? Em 2010 veio a criação do Instagram. O Instagram também hoje em dia o pessoal já deixa de utilizar o Facebook para usar o Instagram, mas sabendo que o Instagram ainda é associado, né? Você posta alguma coisa no Instagram, você já pode criar um vínculo com o próprio Facebook, né? Esse Instagram foi criado por Mike Krieger, né? E por Kevin Systrom, Eu vou colocar isso aqui no históricozinho lá do meu blog, viu? No meu blog é profmarcosambrosio@wordpress.com. Aí tem lá todo o histórico de quem criou, né? Como foi criado, tá? Por isso que eu não vou demorar muito tempo. Em 2012 veio o surgimento do Windows 8. Embora esse Windows 8 não tenha sido tão utilizado por usuários comuns, certo? Mas teve seu surgimento, ele teve uma repaginada total na sua área de trabalho, na sua interface gráfica. Por exemplo,
o seu desktop ele já não vinha mais carregado após o carregamento do computador, do sistema operacional do computador. Ele vinha através de ladrilhos, como se fossem tijolos, né, que você clica em área de trabalho e aparece lá, certo? Em 2013, veio o surgimento do PlayStation 4, certo? Esse PlayStation 4, que hoje é uma febre, né? Só que hoje o pessoal utiliza mais o PlayStation 4 Pro, né, que chama, certo? Em 2014, veio, aí o que acontece? Em 2014 começa uma era, assim, totalmente realmente digital, certo? Veio a era dos balões da Google. O que seriam balões da Google, né? Eu, assim, trabalho muito, eu fico pesquisando muito questão de inovações tecnológicas, o que pode se fazer ou não. Balões da Google é uma próxima, é uma evolução, né? Por exemplo, balões da Google são balões que são lançados na atmosfera, certo? E bom dia, Charles. Tudo bem, né, cara? Parceira de Feira de Ciências aí, Charles. Aí, assim, ele é lançado na atmosfera e ele fica emitindo sinais de internet para onde você estiver. Ele já está sendo experimentado no Piauí, né, por ter uma estação espacial próxima e tal, né? Só que ainda não foi difundida essa questão dessa tecnologia, tá bom? Então ele vai ficar rodando pela atmosfera e onde você estiver você pode ter acesso à internet, certo? É uma inovação tecnológica isso daí. Depois, né, em 2014, veio a questão do uso da biometria. Hoje, até a questão da votação, a gente tem que passar no cartório, né? E fazer a leitura biométrica agora, né? Para poder ter a votação. E aí, Josué? Rapaz, esse hábito é potência mesmo. Rapaz, eu porque eu não gosto muito do Play 4, Josué. Eu gosto mais dos computadores, dos videogames da Nintendo, que eu jogava, né? Hoje eu jogo muito no computador comum. Só que antigamente era viciado em videogame. Um abraço aí, Josué. Aí, hoje tudo é leitor biométrico, certo? E aí, nesse mesmo ano, veio a questão da criação dos drones, né? Drone hoje que é muito comum, né? Ele vem se reduzindo a cada dia que passa, certo? E aí o que acontece? Esse drone, hoje, a gente pode ver que ele pode pegar um alcance bem maior, né? E, inclusive, tem até uma curiosidade que eu trabalho muito com um projeto de robótica, né? Nesse mesmo ano aí, foi 2013, antes da criação do drone, a gente disputou lá em Fortaleza uma feira de ciência, que é o Ceará Científico, chama, e a gente ficou em primeiro colocado e segundo colocado foi um projeto de um drone, né? Ou seja, eu consegui vencer esse patamar de tecnologia, né, ainda. E aí, deixa eu ver aqui, parabéns pelo lindo projeto que vem desenvolvendo com esse garoto. Muito obrigado, Charles. É minha função, a nossa função de professor, cara. Não é ficar só no comodismo da sala de aula, né, cara? A gente precisa estar saindo dali das paredes da escola, né? Como diz aí, a gente sempre participa de palestras, participa de momentos motivacionais, né? E a gente precisa levar esse menino para fora, o que a gente está fazendo dentro da escola para fora, né? Josué, bom dia, Josué. Então veio a questão do drone, né? E aí, junto com eles, veio o tal do wearables, né? O que seria um wearables? É um termo não muito comum, né, para nós usuários que usam a tecnologia no dia a dia. O wearables seria a tecnologia da vestimenta, né? Então hoje a gente vai ver que, e pode se preparar, viu, que no próximo ano aí tem uma surpresa aí na questão da robótica também, né? Eu vou sair dessa vertente da Libras, que já está assim, na culminância do meu projeto, certo? Agora está preparado para os meninos que foram levar para o mundo, né? Para eles, certo? E aí eu vou vir com a questão da inovação dos wearables, viu? Pode se preparar aí. Tem um estudo aprofundado sobre isso, estou preparando uma equipe para poder trabalhar com essa questão da robótica voltada para wearables e voltada para a saúde agora, que eu nunca fiz, certo? Valdir, opa, cara, obrigado, Valdir. Cara, é isso aí, a gente fica mais motivado aí dia a dia quando tem a questão do reconhecimento, né? A gente vai, e o que eu achei mais interessante nessa premiação, no dia que eu fui para essa viagem, foi assim, a expressão no rosto desse menino. Quando a gente ganhou o título, assim, parecia que eles estavam em outro planeta, sabe? E me olhando assim com uma cara de, pô, professor, conseguimos e tal, e rapaz, foi muito gratificante. E o meu papel é esse, certo? Porra, a NASA é foda, né, cara? Precisa, tá bom, vou entender, né?
Mas meu papel é esse, Josué. Meu papel é esse mesmo de estar incentivando os meninos e orientando, né, o que eles vão fazendo. Certo? E aí 2015 veio o surgimento do Apple Watch, que são esses relógios, né, da Apple, que tem sincronização, né, com o dispositivo, certo? O Windows 10, que hoje é pouco utilizado, né, tanto é que tem gente que compra o computador, vem com o Windows 10 e pede para tirar, né? Pede para tirar e colocar o Windows 7, por exemplo, né? E aí também existe também esses óculos, né, de realidade virtual. Hoje tem os jogos que são colocados em uns óculos, né, que vai ter a imagem deles lá no meu blog, certo? Que é profmarcosambrose.wordpress.com. E aí você vai ver lá como é que trabalha, como é que funciona esses óculos, certo? E o que mais aqui? Em 2016 veio a internet das coisas, que, como eu citei anteriormente, eu tinha colocado num projeto em 2013, certo? Em 2013 eu coloquei um projeto que já era a internet das coisas, então ele já tinha criado esse tipo de coisa, embora seja já estudado lá no exterior, né, mas no Brasil não é tão difundida essa parte. Até porque não é tão investido a questão da tecnologia, esse tipo de tecnologia aqui no Brasil, né? E aí o que acontece? Essa internet das coisas é assim, hoje você está ali fazendo comida, você pode botar seu celular para carregar no próprio fogão, por exemplo, com uma entrada para USB, né? Você pode estar conectando o teu dispositivo ao micro-ondas. Então hoje tudo pode ser manipulado através de um dispositivo móvel, né? Nós estamos também na questão da impressão 3D, né? Que são as impressoras em terceira dimensão. Novidade também para vocês, nós conseguimos uma parceria com o IFCE, aqui de Camusim, certo? E aí nessa questão dessa parceria, o que a gente conseguiu? Eles lá têm uma impressora 3D em terceira dimensão. E aí eu consegui comprar o filamento, que a gente chama de Tecnil, e a nossa mão, que é a prototipagem em libras, ela é toda reciclável, então a gente vai transformar em terceira dimensão. Então essa mão agora vai... Deixa só eu dar uma apertadinha aqui na minha câmera aqui, porque senão a gente vai ter uma falhadinha de novo. Aqui, pronto. Aí, então ela vai ser toda produzida em Tecnil, em terceira dimensão, né? E a gente conseguiu essa parceria com o IFCE de Camusim. Eu quero até agradecer, né? E o meu expositor, o expositor da EP, que eu trabalho, ele está fazendo estágio lá e ele mesmo vai produzir a mão, certo? E brevemente, se tudo der certo, essa mão vai começar a ser comercializada, né? O intuito é esse, a gente patentear e comercializar essa mão, não para mim como professor, mas para ele depois que se formar, né? Ele e a Yasmin, né, que é a minha expositora, eles têm algum meio, né, de sobrevivência, certo? Das impressoras 3D, tá? Deixa eu ver o que é mais aqui que eu tenho nos meus bizus aqui. Hoje também, né, a partir de 2015, surgiu a questão das streams. Por exemplo, aqui, o que está acontecendo com a gente aqui? Nós estamos fazendo uma stream com vocês. Tudo é ao vivo, né? Tudo é live hoje. Mas por que isso acontece hoje? Porque eles têm internet de qualidade. Hoje. Só que até um tempo atrás, meu irmão, tu clicava numa página e depois de 3 minutos aparecia, né? Alguma coisa. Então, hoje você precisa ter uma internet de qualidade. Não foi comentado, né? Hoje, se você pegar uma TV Smart, ela só vai funcionar se tiver internet. E a internet tem que ser boa, certo? Em 2017, surgiu a questão que a gente chama de on-demand. O que é on-demand? Tudo hoje é comercializado através de aplicativos, né? Por exemplo, você quer comer alguma coisa, você pede pelo iFood. O táxi hoje está uma coisa muito defasada, né? Agora mesmo, fui para Juazeiro do Norte, eu andei só no tal de 99 que existe lá. Eu sabia que existia, mas a funcionalidade, né? Não sabia que em Juazeiro tinha isso. Aí em Juazeiro era 99 para um lado, 99 para o outro, quando não dava certo 99, a gente lá o Uber, né? Então tudo vem a nós, né? Não é a gente que vai ao produto, o produto que vem a gente agora, certo? É on demand que chama. E aí, deixa eu ver o que mais. Estamos na era também dos bitcoins,
né? Bitcoins, eu vou botar uma matéria no meu canal também, que é Prof. Marcos Ambrosio, quem digitar lá no YouTube, que vai falar sobre o Bitcoin e vocês vão entender melhor o que é isso, né? Que é uma moeda virtual, certo? Nós temos um exemplo aí, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai fazer uma compra no mercado, você não precisa estar levando dinheiro para fazer a compra, você basta comprar ele online, né? E vai na loja só para retirar o produto. Né? Você entra na loja, você retira o produto, pronto. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. E, pessoal, hoje nós estamos nessa era, certo? Espero que vocês tenham entendido, né, qual é a finalidade dessas 4 lives que eu fiz aí para completar esse mês aí. Foi a questão da mostrar um pouco da história da tecnologia, um pouco da história da informática, você está por dentro do que acontece, certo? Em relação à tecnologia, tá? Como funciona, o que se deve se fazer, o que não deve se fazer, certo? E aí, agora eu vou contar um pouco da minha viagem, né? Que às vezes fica o pessoal aí perguntando, parabeniza, mas não sabe realmente como foi que a gente chegou até lá e como é que funciona o projeto, né? Ó, o que acontece? Eu já trabalho com robótica desde o primeiro minuto que eu pisei em escola, né? Dentro de uma escola, escola de ensino médio, certo? E aí, assim, trabalhei muito tempo na escola profissionalizante de Camusim e sempre trabalhei com projetos de robótica, né? Porque eu sou fascinado por esse mundo da tecnologia. Eu comentei no início aí a questão da educação física, porque eu também sou apaixonado por esporte, educação física, certo? Meus amigos aí que tá assistindo, que assiste, que me conhece, sabe, né? E aí, assim, a questão da tecnologia, a gente precisa sempre, em relação à robótica, fazer alguma coisa que solucione coisas para o bem da humanidade, que chama, né? Então, por exemplo, eu vou contar um pouco da história desse projeto aqui, porque foi recente, né? E aí vocês vão entender. Por exemplo, esse meu projeto aqui se chama Fiel, o nome, né? Que é Fiel, Ferramenta de Iniciação Educacional em Libras, uma forma de inclusão social. Então, o que aconteceu ali? Qual foi a real necessidade ali? O nome dos meus expositores é o Moraes, né? José Moraes Lendem, e a Yasmin Isis, né? O Moraes faz o curso de informática, técnico em informática, e a Yasmin Isis faz o curso técnico em enfermagem. Ele faz o 3º ano, ela faz o 2º ano, né? Na escola profissionalizante de Granja, que chama Professor Emanuel Oliveira de Arruda Coelho, certo? E aí o que acontece ali? Porque às vezes fica só aquela coisa assim, mas como é que vocês conseguem fazer isso? Porque a gente, por exemplo, eu sou professor laboratorista, né, da escola, então a gente sempre procura tirar um tempo para poder trabalhar com esses projetos que de muitas vezes é interdisciplinar, né? Então a gente participa de feiras de ciências, né? Então já é o 3º ano nosso que a gente vai participar da feira de ciências, né, escolar, né? A gente já participou do 1º ano, do 2º ano, acontece por etapas. Então a primeira etapa escolar geralmente tem projetos da própria escola. Aí o primeiro colocado vai representar a escola numa etapa regional, né? E aí, quando a gente vai para a etapa regional, a gente disputa, né? É uma disputa, mas eu acredito que seja troca de conhecimento, certo? Entre as outras escolas da região, para poder ver quem tirar a primeira colocação vai representar a regional num estadual, certo? E geralmente, né, nos últimos anos, o que acontece? A SEDUC do estado do Ceará, ela disponibilizava credenciais. O que é credencial? Se você for um primeiro colocado, você consegue uma credencial para um outro país, ou para um outro estado, né? Ou para uma outra cidade, para representar o estado lá. Isso aí eu... Charles, no final eu comento sobre isso, eu coloco um comentário sobre isso daí. Tá bom? Aí assim, ó. Aí o que acontece? Aí como é que a gente chegou até lá nesse resultado de sexta-feira, né? A gente foi campeão da feira escolar, campeão da feira regional e conseguimos o 2º colocado no passado, né? Lá em Fortaleza. E aí nesse 2º colocado, a gente, como já tem um projeto pronto, a gente pode também submeter, o que é submeter? A gente escrever nosso projeto em algumas feiras de ciências no Brasil inteiro e no mundo. Então o que foi feito? A gente faz um trabalho científico do projeto, né, eu e os meninos,
e a gente submete o projeto. Então eu consegui colocar esse ano na 1007 Brasil, a gente conseguiu ser finalista na 1007 Brasil, que aconteceu em Fortaleza, mas não conseguimos recursos para viajar, certo? A gente também não estava acreditando muito e tudo, então a gente não conseguiu, porque viagem terrestre, hospedagem, alimentação fica um pouco pesado, né? E assim, é uma feira internacional, tá? E aí eu escrevi também na Mocica, que é essa daqui que a gente conseguiu a primeira colocação. A Mocica, ela também é considerada uma feira internacional por dar credenciais internacionais. Então, por exemplo, dentro da feira, além de ter premiações de primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado de cada categoria, no nosso caso a robótica, também ele dá credenciais para outros países, certo? Então aqui o que aconteceu? A gente conseguiu, a gente foi lá, né, para essa viagem tinha que ter custo, né? Então a gente conseguiu aí uma parte do recurso com a escola, a própria escola, ela custeou, certo? Fomos até a Quarta Crédito, ela também bancou a nossa viagem, certo? E a gente lá na escola faz um movimento de vender algumas coisas para poder angariar recurso, né? E fazer rifa de algumas coisas, certo? Para poder participar desses eventos. E a gente conseguiu. Aí a gente viajou no domingo, 1h da tarde, né? E foram 13 horas de viagem de Camusim a Juazeiro do Norte, né? Então, assim, na verdade foi assim, foi 3 horas até Sobral, e de Sobral a Juazeiro do Norte mais 13 horas. Foram 16 horas viajando de ônibus. E a gente chegou lá, né? Fomos hospedados num hotel chamado Portal do Cariri, que eu agradeço muito lá a dona Fátima, que hospedou a gente lá, certo? Era questão de 5 minutos do local, né? O evento aconteceu no ginásio poliesportivo de Juazeiro do Norte. Pensei que Juazeiro do Norte era uma cidade pequena, mas ela tem 294 mil habitantes e ela é bem desenvolvida. E aí lá acontecia a feira no ginásio e os almoços geralmente eram no shopping ao lado, né? No Garden Shopping de Juazeiro, certo? E aí a gente teve a oportunidade de, estando lá em Juazeiro do Norte, conhecer o santuário de Padre Cícero, né? Que se você for viajar e você não curtir também um pouquinho do que a feira te oferece, né? E aí eu consegui até aqui uma lembrancinha, o Padre Cícero em miniatura, eu tirei umas fotos, eu coloquei até no meu Facebook, certo? E aí depois, aí foi 4 dias de apresentações de feira, né? A gente tinha que entregar um relatório que a gente entregou. Nesse relatório era analisado por 3 jurados, esses jurados passaram no nosso stand e a Yasmin e o Moraes estavam lá sempre a posto para poder apresentar esse projeto para eles. E fora isso, outros representantes iam passando para ver se a gente ganhava alguma credencial para outro local, né? E aí, a gente foi também na sexta-feira, que foi o último dia, né? A gente foi visitar Caldas, em Barbalha, muito bom. É um clubezão, né, com águas naturais, piscina de águas naturais. Muito legal também, menino curtiram bastante, mas era tudo por conta do evento, certo? E aí à noite foi a premiação, né? Aí, para minha surpresa, assim que eu cheguei, eu consegui o prêmio de professor destaque, né? Nota 10, da feira em si, né? Eram mais de 180 projetos. Verdade, já foi muito bom, né, cara, naquela época. E era uma apreensão danada naquela época lá, né? A gente conseguiu o quê? O sexto colocado a gente aqui. Aí, deixa eu continuar. Aí eu cheguei lá, já é prêmio de destaque, professor de destaque, né? De mais de 180 professores que estavam presentes. Então eu fiquei assim, estatalado, né? Que eu não sabia, né, o que fazer. E aí logo em seguida, já no final, eles foram falando, quarta colocações, terceira colocações, segunda, quando foi na primeira colocação, apareceu o nosso projeto, né? Juntamente com uma credencial para Tunísia, né? Na África. Então o que acontece? Aí a questão de credencial, pessoal, a gente passa por todo um processo burocrático, para quem não sabe o que é isso. Porque a gente tem que fazer uma confirmação com a feira, tem que ver o que a feira oferece para a gente poder ir, né, para uma feira internacional, mas a gente vai representando o Brasil, no caso, nessa feira, a gente vai estar representando a Mocica nessa feira, certo? Aí assim, foi uma experiência ótima. Eu já tinha participado da Febrace, né? Eu já tinha participado da Ciência Jovem em Recife, na Febrace em São Paulo, mas nunca tinha ganhado um prêmio. A gente ganhou agora, certo? Com a escola, graças a Deus.
E aí, assim, é uma experiência fenomenal, né? Eu também estava com dois meninos lá que não eram meus, né? Era da escola que eu trabalho, mas não eram meus. Então era totalmente perigoso, né? E aí, assim, eu gostei, certo? Dessa por menino também viu um semblante deles que eles gostaram muito. E a gente vai implementar. E assim, a gente também está aguardando aí que o nosso projeto também está concorrendo na Mostra Tech, na Febrace e na Escola Açaí, no Rio Grande do Norte. Então nós estamos aí concorrendo ainda a três submeter o projeto a três finais. Se a gente passar, né, a gente vai ver, a Mostra Tech vai acontecer em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a Febrace na USP, em São Paulo, e a feira patrocinada por esse Açaí, que é uma escola, é lá no Rio Grande do Norte. Certo? Então a gente vai ver se a gente consegue aí, e se a gente conseguir, eu acho que a gente vai conseguir o apoio aí novamente aí. Eu quero agradecer inclusive a professora Elvira Veras, né, que é a coordenadora da quarta creche. Ela deu total apoio pra gente e ajudou em que a gente pediu, certo? Ao professor Edinásio, diretor da Escola Profissionalizante também, que ele apoiou totalmente a nossa causa desde o primeiro ano que a gente tinha, certo? E agora é continuar, né? O Charles conclui aqui, o Charles perguntando aqui como é que a gente vai para ganhar dinheiro na internet, né? Sem gastar muito. Charles, eu até agora não ganhei foi nada, viu? Eu aqui é só mesmo disseminando conhecimento, certo? E tentando arrumar um patrocínio de um lado, de outro. A gente consegue poucos patrocínios e tudo, mas é você fazer a questão de ser seu auto-marketing, né? Você ser o seu marqueteiro, o próprio marqueteiro para poder conseguir alguma coisa. Tá certo? E será que tem mais alguma pergunta aí? De alguém? É assim, espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje. Estou encerrando aqui essa live. Vou preparar um caranguejozinho hoje aqui em casa, né? Matar a saudade aqui da minha família, da minha esposa, da minha filha, certo? Mais tarde, tirar um soninho aí. E esse vídeo que eu acabei de fazer aqui, essa live, eu vou postar lá no meu canal no YouTube, que é Prof. Marcos Ambrosios, certo? Vou colocar no meu blog também o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado aí. E obrigado aí pelas felicitações aí ao longo, né, dessa feira de ciência que teve aí. Tá bom? Um abraço, um beijo aí pra vocês e fiquem com Deus aí.